paz. Vamos então ao nosso quarto vídeo da aula 3 da disciplina Ética Cristã e vamos falar sobre o assunto pornografia. A definição é material que trata de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos, libidinoso. Esse material, esse conteúdo imoral, que circula por aí, é chamado pornografia, está relacionado a questões sexuais com perversidão. Até julho de 2004, eu estou falando de uma estatística passada, mas que estou falando de mais de 15 anos, 420 milhões de sites pornográficos já existiam. Hoje já passa dos 500 milhões de sites pornográficos passados anos, um crescimento exagerado. Existe também dentro dessa pesquisa feita, os americanos tratam sexo como dinheiro. Eles veem na indústria pornográfica uma forma bilionária de se enriquecer. E não é bilhões de reais, não, são de dólares que percorrem todo o mundo através de revistas, através de filmes, através de sites, no computador, no aparelho de celular. A acessibilidade a material pornográfico hoje, no ano de 2020, é muito grande. E todos que não vigiam, todos têm acesso a esse lixo imoral, chamado pornografia. E, infelizmente, esse tipo de conteúdo tem afetado muitas famílias e até famílias cristãs. Diariamente, e isso na estatística vai dizer que aproximadamente 80 milhões de pessoas diariamente visitam esses sites pornográficos. E é uma busca totalmente desconstruída do padrão moral. Chega ao ponto das pessoas buscarem a imoralidade sexual envolvendo crianças, e isso é a chamada pedofilia. Terrível isso. É um mal do século XXI e uma incitação a uma violência infantil. Infelizmente, a gente ouve casos terríveis de pessoas que maltratam uma criança e fisicamente, sexualmente, e expõe ela, a criança, a vídeos que circulam pelo mundo. São criminosos, são doentes, pervertidos. Mas o que me chama a atenção é o fato de a igreja não tratar desses assuntos de forma mais clara, de ensinar e instruir os adolescentes, os jovens, os pais, na hora de fiscalizar, porque isso tenha atingido as famílias. O material pornográfico é um material destruidor de relacionamento familiar, de convívio familiar. Nós somos contra a pornografia declaradamente, é imoral. Tá? Especialista, a doutora Judith Reisman, ela vê evidências científicas sobre o mal que a pornografia pode causar à pessoa, como um vício. Ela provou, essa especialista provou que a pornografia pode ser tão viciante quanto a droga, a cocaína. E geram consequências terríveis, como, por exemplo, a prática do estupro, incesto, assédio sexual e tantos outros problemas como consequência do uso da pornografia, do acesso à pornografia. Então, nós precisamos estar atentos a isso e ensinar dentro da igreja. Sério mesmo. Vou te perguntar já meio sabendo a resposta. Quantas vezes você ouviu isso dentro da sua igreja, ensinado?
é um medo de ensinar determinados assuntos. Ensina com cautela e sabedoria, usando palavras certas, mas não deve se eximir de ensinar a verdade. Nós precisamos combater esse mal do século XXI, a pornografia. Ah, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, e o que eu faço dentro de casa é problema meu. São argumentos totalmente desconexos para alguém que já está se envolvendo numa imoralidade terrível que vai afetar a sua vida emocional e espiritual. Tá? Vamos lá. Vou trazer para vocês alguns argumentos sociais contra a pornografia. Primeiro, a pornografia estimula a agressão e violência entre pessoas, né? Quem está praticando ou utilizando material pornográfico o faz escondido. E quando o faz escondido, não quer ser descoberto, não quer ter a sua imoralidade exposta e, às vezes, numa proteção, passa a ser agressivo, esconde material, não quer que ninguém entre no seu quarto, não quer que ninguém acesse o seu celular, seu tablet. Olha, meu celular, tudo dentro da minha casa é acessado por qualquer um, meus filhos, minha esposa. É por quê? Porque a minha família é transparente. Mas e a sua? Como é que está dentro da igreja lá? As famílias? Será que tem tratado desse assunto e se preocupado com as necessidades dos membros da sua igreja? Infelizmente, a pornografia tem atingido ministérios, pastores acessando a imoralidade e perversidão, maridos, pais acessando a imoralidade da pornografia. Além, outro argumento, cria comportamento animal nas pessoas. A excitabilidade, né? A pessoa fica como um bicho. Afeta os aspectos neuropsíquicos nos seres humanos, provocando medo, vergonha, lascívia. Né? Quem pratica quem utiliza da pornografia sente medo, sente constrangimento, vergonha e lascívia. Cria dependência semelhante às drogas, né? Mexe com a testosterona, endorfina, né? E isso gera, para quem faz uma, duas, três, daqui a pouco está fazendo todo dia, em muitos momentos do dia, isso é um problema de saúde, saúde física e espiritual, causa dependência na pessoa, a pessoa começa a ficar arredia, estranha, tá entendendo? Mais adiante, está relacionada com outros crimes. Quer ver? A prática o uso da pornografia se relaciona com outros crimes. A exemplo, abuso do cônjuge, abuso infantil, estupro, assédio. Né? Quando fala aqui de abuso do cônjuge, é ou o homem ou a mulher, porque é um vício para os dois lados, né? Utilizando de conteúdo pornográfico, fica querendo fazer da sua família, do seu leito matrimonial, um antro de imoralidade, um local de perversidade. E isso traz, então, um abuso ao cônjuge, abuso infantil, estupro e assédio no ambiente de trabalho. Isso acontece até dentro da igreja, irmão. Não se engane, não se engane. Deve ser tudo observado. Confiamos nas pessoas, respeitamos as pessoas, mas devemos manter a nossa vigilância e observação. Ok? Produz famílias disfuncionais, rompe intimidade e confiança. Né? A pornografia traz o caos familiar, né? Desestabiliza o relacionamento, a diminuição do amor, do respeito mútuo, acaba com a intimidade e também promove fantasias sexuais, produtos pornográficos, adultério. Né? A Bíblia, Jesus fala que se alguém desejar apenas com os olhos, né, outra pessoa, você está cometendo adultério. Então você imagina material pornográfico, você usando o corpo, a imagem da pessoa, mulher, um homem, né? E aí você vai estar reiteradamente cometendo adultério se for casado. Mas se for solteiro, né, já tá
olha só, aos solteiros se comete a fornicação, né? Mas você não sabe se aquele homem ou aquela mulher que está dentro desse material pornográfico, às vezes são casados e há é, permissão para se fazer esse material proibido, né? E quem tem acesso a esse material corre riscos do cometimento do adultério, né? Da fornicação, meu Deus do céu. Isso é um problema sério para a juventude, para a igreja de uma forma geral. Marmanjos se envolvendo com essa porcaria, com essa prática imunda. Argumentos bíblicos contra a pornografia. Sexo de maneira pecaminosa. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Peraí. Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Diz o seguinte: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quer ver uma coisa? Estou falando para cristão, para você teólogo, responsável pela membresia da sua igreja. Nós estamos falando sobre a responsabilidade familiar, o bom relacionamento, o cuidado do marido para com a mulher, o respeito mútuo, tudo mais. Aí, o casal cristão tem a ideia de se aventurar num passeio sexual indo para um motel, onde lá as pessoas se reúnem, se juntam para adulterar, para trair, para fazer sexo sem compromisso, fornicação e tudo mais. Aí você pega a sua esposa, o seu esposo, e decide ir para um lugar onde é utilizado para práticas imorais, você está maculando a sua família, você está trazendo influência ruim para o seu relacionamento familiar enquanto homem e mulher, marido e mulher. Você está alimentando a sua mente com coisas absurdas, pecaminosas, que devem ser abominadas. Já pensou nisso? E não se engane. Tem cristãos querendo alimentar a sua vida sexual enquanto marido e mulher, indo para esses lugares. Está pecando, está errando, está trazendo, está maculando. Como diz aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio o leito sem mácula. Aí você quer levar a sua vida a dois para um lugar pervertido, imoral, tá de brincadeira. Outra coisa, não honra o casamento, Romanos capítulo 1, versículo 32, e promove práticas pecaminosas. Tá? Assim, por conta das reiteradas práticas imorais, o diabo ele se apodera da mente vazia e vai gerando outros abismos, né? Um abismo gera outro abismo, e vai indo, vai indo. Aí a pessoa já não se contenta mais com o relacionamento marido e mulher, já começa a pensar em outras coisas, né? Você viu o diabo aí já criando casas de swing para troca de casais, as pessoas sem compromisso não se conhecem e tudo mais. Você pode ter certeza que existem pessoas que não vigiam, que não oram, que não fazem o seu papel dentro de casa e que estão brincando com o reino de Deus e que estão trazendo essas práticas para as suas vidas. É por causa do acesso ao material pornográfico, quando deveria ter limites, deveria ter cuidado em tudo que se
tem dentro de casa para que... Ou quer ver outra coisa? Você liga um canal de TV aberta, você vê novela com uma sexualidade aflorada em conteúdos, né? Por isso, na minha casa, a gente não assiste Rede Globo, essa porcaria desse canal que traz uma janela para ensinamentos imorais e pervertidos. Você tem outros conteúdos que podem ser buscados. Vai no livro, vai fazer outras coisas. E acima de tudo, né, namore sua esposa. Quem casou, casou para ser marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Casou para viverem a dois, para que tenha sexo nesse relacionamento. Né? Sexo moral. Nada de vídeo, nada de imagens. E eu falei que sodomia é a cópula anal. Algumas práticas dentro do ambiente do casal sexual não devem ser praticados. É pecado, é imoral. Aí, não, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Para que tu me... Agora que eu sei, como é que eu vou continuar? Estou até tentando levar na brincadeira, mas é terrível. As pessoas quererem argumentar, justificar o injustificável, querem continuar errando, querem insistir no pecado, querem impor coisas para a sua família que são antibíblicas. Meu Deus do céu. A pornografia, ela cultiva a lascívia sensual e o adultério. Vamos ver textos como Mateus capítulo 5, 27 e Tiago 1 ao 14. A gente percebe as consequências terríveis do uso da pornografia e corrompe também o coração e a mente da pessoa quando tem acesso a esse material imoral, pecaminoso, né? Mente vazia, eu citei aqui, mente vazia, oficina de Satanás. Você vai se alimentando de coisas boas, você vai ter uma mente boa. Você vai se alimentando de coisas saudáveis, a sua mente será saudável. Mas você se alimenta de conteúdo imoral, pornográfico, vai acabar com a sua saúde mental e espiritual. Você vai ter o seu coração e mente corrompido se tiver acesso a esse material. Por isso, repreenda. Em nome de Jesus, rejeite esse mal, essa prática imoral, o acesso a material totalmente incondizente com a Bíblia Sagrada. Repreenda, busque em oração, em jejum, cresça em nome de Jesus pela palavra, ok? E aí a gente vê o exemplo da Bíblia Sagrada, né? Jesus diz que se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o e o lança fora de ti. Não é de forma literal, tá pecando, eu vou arrancar meu olho para não ver coisas. É você ver que aqui está errado, tá te fazendo mal, você desvia o teu olhar para outro lugar. Arranca-o daqui, né, para que você tenha acesso a imagens e informações saudáveis. É você ter na Bíblia Sagrada a certeza de que aqui tem um conteúdo que vai te fazer bem. Mas por que você vai pegar um livro imoral? Uma revista pornográfica, com piadas, com conteúdo imoral. Para que você vai ter acesso a essa porcaria? Não, eu sou cristão, sou forte, eu me conheço, eu tenho condições de lidar com tudo isso e vou sair fortalecido. Não vai. Não brinque. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ok? Seja abençoado nas suas atitudes, nas suas escolhas. Não erre, em nome de Jesus. Bom, e aí eu concluo com algumas perguntas, né? Aquelas perguntas que as pessoas fazem quando são questionadas em relação a isso. É a minha vida, por exemplo, é a minha vida e posso fazer o que quiser e ver o que eu quiser. É verdade? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo, problema de cada um. Mas você, líder, você tem a responsabilidade de ensinar dentro da sua igreja, de instruir, de conduzir, de repreender todo o mal que porventura esteja assolando as pessoas à sua volta dentro da sua igreja. É um dever e você deve instruir, né? Esse negócio de dizer também que é a sua vida e que pode fazer o que quiser,
Filhos dentro de casa não pode fazer. Enquanto viver dentro da minha casa, comendo a minha comida, dormindo com a luz que eu dou, com tudo que eu promovo, filho tem que obedecer. Pode ser um marmanjo que for, maior de idade. Mas não tem essa, não. Dentro de casa, quem manda é pai e mãe. Na igreja, o líder está lá para instruir. Tá? E a gente vai orar a Deus para que mantenha e proteja as nossas famílias, a nossa casa de todo esse mal aí. Tá bom? Não estou machucando ninguém ao ver material pornográfico. Não está machucando ninguém. É o que a pessoa que está utilizando do material pornográfico acha, mas machuca o relacionamento familiar no convívio entre filhos e pais, né? A pessoa é mais agressiva. Eu já falei sobre as questões psicossomáticas, as doenças da alma, causa depressão, causa ira, causa uma raiva desmedida, porque a pessoa está querendo se proteger e não ser descoberto. Tá entendendo? Então, outra coisa, auxilia na vida. O outro argumento que a pessoa fala: não, eu acesso a pornografia para me auxiliar na minha vida sexual com minha esposa, com meu esposo. Ah, meu Deus do céu, né? É brincadeira as pessoas acharem que isso é justificativa para fazer uso de material imoral, né? De conteúdo pornográfico. Misericórdia. Né? Mas ainda assim existem os persistentes que jogam palavras ao vento. Outros vão dizer que ajuda na educação sexual. Não, casei virgem, não sei como fazer, aí eu vejo um videozinho para aprender. Olha só, Deus deu ao ser humano a capacidade e o instinto de resolver suas questões. Tá? Mesmo não tendo experiência, mas Deus dá ao homem e à mulher a habilidade de resolver isso aí. É pesado o que eu vou fazer, mas é como um animal. Ninguém ensinou o cachorro, não ensinou outros bichos, e eles vão lá e fazem. Assim também um instinto sexual do ser humano. Assim a gente aprende, é natural, tá bom? Então, não fica aí querendo arrumar as pessoas, ouvindo justificativa das pessoas e achar, não é normal essas justificativas. É um absurdo. Então, eu concluo que para essas pessoas que utilizam do material pornográfico, né, essas pessoas têm automaticamente a tendência e a prática reiterada da fornicação e do adultério. Adultério mental, não precisa ser físico, presencial, mas está ali ó, na mente, ó, alimentando, acabando com a sua saúde mental, utilizando aquelas informações promíscuas, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu termino aqui a minha aula, né, pedindo a Deus que dê a você já a capacidade, a sabedoria para tratar desses assuntos dentro das suas igrejas e no seu ambiente familiar também, porque isso bate a porta dos outros, mas bate a nossa porta também. Nós precisamos ter o cuidado, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero concluir então orando com vocês. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que tenho junto aos teus filhos de falar um pouco sobre pais e filhos, o relacionamento familiar e o cuidado com os idosos. Abençoe e fortaleça as nossas famílias, que o amor de pais com os filhos, de filhos com os pais, seja assim extraordinário, que não falte a compreensão, a boa conversa, o bom trato dentro de casa, no ambiente familiar, que quando os pais ficarem mais velhos e os filhos já grandes possam cuidar dos seus pais idosos e terem amor e cuidado e zelo por eles. Ah, meu Deus, faça um milagre nas famílias. E eu te peço, Senhor, blinde a nossa família, blinde a nossa casa, proteja os nossos filhos, os maridos, as esposas de todo esse mal chamado pornografia. E eu repreendo em nome de Jesus, caia por terra toda influência maligna que tenta assolar o bom relacionamento familiar. Em nome de Jesus, que haja leitura da tua palavra, que haja oração, que haja jejum, que haja comprometimento com o teu reino, com a tua obra, que haja participação nas atividades eclesiásticas, que haja dentro de
casa o culto doméstico, que haja, Senhor, a boa convivência dentro da família, no ambiente de casa, em nome de Jesus. Obrigado pelo milagre. Eu te agradeço e desejo vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja com todos que amam e aguardam a volta de Cristo, todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Vitória, até a nossa quarta e próxima aula, em nome de Jesus.